Bom, pessoal, esse é o resumão do PET 1, tá? Mas é bem um resumão mesmo. E a gente vai falar de algumas coisas que tinham no PET. Então, a primeira coisa é sobre taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa chamada, é uma taxa mãe da economia, tá? Ela é definida pelo Banco Central. Inclusive, o ano passado a gente estava com uma taxa de mais ou menos 6% ao ano. E hoje, neste momento, a gente está com uma taxa de 3% ao ano, podendo ter um corte, né, do cupom, que é uma reunião que o Banco Central tem. E essa taxa, ela meio que regula a nossa inflação, tá? Bom, ai Dani, como que faz para eu saber quanto que a poupança rendeu nos últimos, sei lá, 2 meses? Você pode acessar tanto pelo site do Banco Central, que ele tem um site que fala, conta quando foram as reuniões, qual foi a baixa de taxa, ou no site da B3. A B3 também é o site onde você olha as ações, tá? Para quem vai comprar, vender ou descobrir um pouquinho do mundo de ações, é interessante. No site do Banco Central também tem alguns cursos de matemática financeira, ou para você fazer finança pessoal, etc, tá? E você consegue nos dois tabelas de, nossa, de um tanto de coisa, de quanto rendeu poupança, quanto rendeu alguns gráficos de rendimento, da taxa Selic, etc, tá? Aí, detalhe, normalmente, quando a inflação tá alta, então imagina que a inflação tá aumentando muito. Quando a inflação tá aumentando, significa que os preços estão aumentando. Dani, por que os preços aumentam? Nossa, pode ter um monte de coisa, dependendo do produto, é sazonalidade. É interessante que a inflação a gente mede pelo IPCA. O IPCA você também encontra esse índice, é o quanto os preços subiram ou diminuíram. E tem alguns produtos que compõem isso daqui. Nos últimos anos, alguns produtos saíram desse índice e outros entraram, tá? Então, são itens que a gente fala itens básicos, né? Arroz, feijão, mas pode ter uma internet, que hoje em dia a internet é basicamente um item básico e assim vai, né? Bom, quando a gente fala da Selic, a gente tem um índice que é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele é atrelado à Selic, tá? Normalmente ele é um pouquinho abaixo da Selic. Então a Selic tem 3%, o CDI hoje, se não me engano, tá 2,9, 2,8, vai depender do dia. É um índice diário, viu, pessoal? Por que eu tô falando disso? Não confunda com CDB. O CDB é você emprestar dinheiro para o banco. Ó, quando você vai fazer um CDB, você vai perceber que lá tem CDB do banco X, né? Ele pode ser pré ou pós-fixado. Pré-fixado significa que ele já vai ter uma taxa lá de, por exemplo, 5% ao ano, por X tempo. Ou ele pode ser pós-fixado. Quando ele é pós-fixado, a taxa vai ser de acordo com o CDI. Então, pode ser 110% do CDI, 100% do CDI. Inclusive, quem faz reserva de emergência pode ter, normalmente coloca o seu dinheiro ou em CDBs com liquidez diária, tá? Porque aí você pode resgatar a qualquer momento a 100% do CDI ou mais. Ou no Tesouro Selic. O Tesouro Selic atualmente, o Selic mesmo não tá compensando muito não. Por quê? Porque o Tesouro Direto, o Tesouro, tem vários. Tem Tesouro Selic, tem Tesouro IPCA, que é atrelado àquela taxa do IPCA. Imagina o seguinte, vamos imaginar que hoje você tenha R$ 10. E isso dá para comprar uma barra de chocolate. Daqui a um mês,
o IPCA deu de 1%, ou seja, subiu 1%. Lógico que nem tudo sobe 1%, gente. O IPCA, ele é uma média de quanto subiu e diminuiu no preço, tá? Mas vamos supor que tudo subiu 1%, tá? Então, esse chocolate que custava R$10, ele vai custar R$10,10. Quando você deixa o seu dinheiro no colchão, você já não consegue mais comprar a mesma barra de chocolate. Se você deixa o seu dinheiro na poupança e a sua poupança rende abaixo do IPCA, você teoricamente perdeu o dinheiro. Por quê? Porque se rendeu abaixo do IPCA e você tinha R$10 e dá para comprar uma barra, se rendeu menos, ou seja, rendeu menos que os 10 centavos aqui, ó, significa que você também não pode comprar a barra de chocolate. Então, o Tesouro IPCA, mas ele rende o IPCA mais um pouquinho, ou seja, você sempre vai ter como comprar a barra e ainda vai sobrar um pouquinho, tá? O problema é que o Tesouro Direto cobra imposto de renda e uma taxa de 0,25% ao ano, tá? Essa taxa é cobrada em janeiro e julho. Aí, janeiro cobra 0,125 e julho cobra 0,125% do que você investiu. O imposto de renda é regressivo, ele vai variar. Nossa, tá super confuso, né? De 22,5% a 15%, dependendo do tempo que você deixar lá. E aí tem uma tabelinha regressiva. O CDB também tem imposto de renda e também varia de 22,5% a 15%. Você paga 15% acima de 2 anos e 22,5% quando você deixa até 6 meses. Nesse prazo de 6 meses a 2 anos, tem outras, tipo, vai diminuindo. Então, se você deixar até 6 meses, é 22,5%. Vamos fazer de outra cor, né? Pra facilitar. Então, é assim, ó. Até 180 dias, 22,5%. De 181 dias, parabéns, Dani, a 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% de imposto de renda. De 1 ano até 2 anos, você vai pagar 17,5%. E acima de 2 anos, isso aqui é em dias, viu, pessoal? Você vai pagar os 15% de imposto de renda, tá? Quando eu falo reserva de emergência, normalmente o pessoal fala para fazer uma reserva de emergência de 6 meses do tanto que você gasta. Então, vamos supor que você gaste atualmente 2.000 mês. A sua reserva, você faz vezes 6, dá 12.000. Mas vai depender muito do que você, com que você trabalha, os riscos de você ser mandado embora. Tem gente que faz reserva de emergência de 1 ano, de 2 anos. Normalmente, quem vai começar o próprio negócio faz reserva de 2 anos. Ou do tempo que o negócio começa a dar retorno. Porque quando você começa o negócio, tem um tempo para ele começar a te dar um retorno, né? Bom, beleza. Então, vamos lá. Enquanto o CDB você empresta para o banco, o Tesouro Direto você empresta para o governo, tá? Aí tá, Dani, tem o Tesouro IPCA+, tem o Tesouro pré-fixado, pós-fixado e tem o Selic. O Selic varia de acordo com a Selic. Mas aí, como tem desconto de imposto de renda e como tem o desconto da B3, que é a B3 é aquela que eu falei, lá que tem as ações e tudo, e ela também cuida do tesouro. Acaba que tá rendendo igual ou menos que a poupança, dependendo do tempo que você deixar. Então, o Tesouro Selic ultimamente não tá sendo um bom negócio. Por isso que toda vez que a gente vai investir, tem que fazer as continhas. E tem que saber exatamente o que você está pagando, seja de imposto de renda ou de taxas, tá? Bom, continuando. Aí você tinha os R$10, aí o IPCA, que é em média inflação, deu lá 1%, agora a mesma barrinha de chocolate vale R$10,10. Então, é interessante que o seu dinheiro sempre renda acima do IPCA, tá? Que é esse índice. Depois eu posso mostrar algumas coisas desse índice, eu deixar o site aqui embaixo.
Mas é bem interessante o índice IPCA, você observar que produtos que estão ali, quais não estão. Muita dessa variação também são por causa de produtos que têm sazonalidade, que são verduras e legumes, né, e etc. E agora na pandemia, na minha cidade, subiu muito o preço das coisas porque o pessoal tem comprado mais do supermercado, né? Então, beleza. Lembrando que não tem só esses dois tipos de investimento. O Tesouro e o CDB são dois dos tipos. A gente tem letras de crédito, que são isentas de imposto de renda, e por isso costumam ter taxas um pouquinho menores. A gente tem as ações, tem fundos, vixe, tem muita coisa. Última observação referente ao CDB. Quando você empresta dinheiro para um banco, todo banco tem uma coisa que chama spread. Não é spread que chama. Spread é outra coisa, gente. É porque é o seguinte, você empresta dinheiro pro banco prestar para outra pessoa. Vamos supor que você emprestou pro banco a 5% ao ano. Aí o banco vai emprestar pra pessoa a 8% ao ano, porque tem que ganhar alguma coisa. Essa diferença é o spread. Mas todo banco, ele tem um índice, que agora eu esqueci o nome, devia ter anotado, que mede quão é possível ele quebrar. E esse índice vai de A até D. Quanto melhor o índice, mais difícil de quebrar. Então, bancões costumam te emprestar dinheiro com taxas menores, porque o risco de quebrar é menor. Bancos menores costumam te emprestar com taxas maiores, mas o risco de quebrar também é maior, tá? Tá, Dani, mas e se o banco que eu emprestei dinheiro quebrar? Aí a gente tem o FGC. O FGC é uma proteção de crédito e ele te cobre até 1 milhão por CPF, mas só 250 mil por instituição. O que isso quer dizer? Vamos supor que você emprestou lá para um banco, um CDB, um valor X. Se esse valor pro banco A e esse banco quebra, o FGC te paga até 250 mil, contando com os juros. Então, vamos supor que quando o banco A quebrou, você tinha investido 200 mil, mas você tinha direito a 210 mil com os juros. Ele vai te devolver os 210, tá? Por isso que é importante você não investir os 250 no banco, porque ele te devolve com juros também. Então, você tem que prestar atenção que o que você investiu, capital mais os juros, tem que dar no máximo 250 mil por instituição. E ele te cobra até 4 instituições. Tá? Então, quando você for investir em bancos que tem uma probabilidade de quebrar maior, só escolhe 4, você tem dó? Se você tem lá CDB ou qualquer outro tipo de coisa, pode ser até poupança, gente. Você tem poupança em 5 bancos e os 5 bancos quebram, você só vai ter direito de proteção de crédito em 4 deles e cada um até 250 mil reais, tá? Então, isso é muito importante. Espero que tenha ficado claro. E Dani, quanto que tá rendendo a poupança? A poupança, gente, tá uma porcaria. De acordo com as novas regras, porque teve regras até 2012 e regras pós 2012. A regra agora é o seguinte: quando a Selic tá menor ou igual que 8,5%, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, a poupança rende 70% da Selic. Então, se a Selic tá a 3%, 70% disso é 2,1% ao ano. Vocês vão ver que quando a gente transformar isso por mês, isso não dá nada, tá? E tem muito investimento de renda fixa que tá dando 6% ao ano, que é quase o triplo, né? Então, quando a Selic é maior que 8,5%, ele vai render fixo 0,5%, que já é por mês, ao mês, que ao ano já dá muito mais que isso, tá? Vou deixar claro. Eu vou fazer a conta, mas eu não vou mostrar agora, não, porque senão estraga também o tchan, né?
Só pra você ter noção, isso aqui ao ano dá 6%, tá? Além disso, tem mais uma taxa referencial. Essa taxa referencial, o Banco Central que fala ela. Se você entrar no site do Banco Central, tem uma tabela enorme, porque a poupança, ela rende assim. A poupança não é diária, a poupança é mensal. E ela rende assim, você depositou dinheiro no dia 1º do 2. Ela vai render no aniversário, que é 1º do 3. Ela vai render de acordo com a taxa aqui, ó. E aí, essa taxa referencial era uma por dia. Cada dia era uma taxa diferente. Atualmente, qualquer dia de aniversário é qualquer dia, porque rende 70% do Selic, e a Selic é a mesma, né? Aí quando a Selic mudar, diminuir ou aumentar, automaticamente muda, porque a porcentagem é referencial. Então, se a Selic diminuir, a gente vai diminuir a taxa da poupança mais ainda, tá? Então, ela rende no aniversário. E aí que o Tesouro, muitas vezes o Tesouro Direto é um pouco mais vantajoso, porque aqui rende diário. Com uma observação, lembra que eu comentei que o Tesouro Direto tem a taxa de 0,25% ao ano, tem imposto de renda, e se você tirar antes de 30 dias o dinheiro, tem IOF, tá? E aí, se você for para tirar antes de 30 dias, nem compensa colocar, que come basicamente seu lucro todo, tá? Então, isso é muito importante. Poupança, se você tirar antes de 30 dias, não rende nada, ficou lá seu dinheiro parado à toa. Muito importante, né, dizer isso. Bom, no PET a gente também viu sobre juros simples e composto. Dani, juros simples a gente quase não usa, porque normalmente em aplicação ou quando a gente investe dinheiro, tudo é juro composto. Uma conta ou outra que às vezes rende, você paga juros simples, mas assim, é muito raro. O juros simples, ele é um juros constantes. Como assim? Imagina que você vai ter ali uma taxa de 2% ao ano, certo? E aí você tem lá R$100, pegou R$100 emprestado. Isso aqui a gente chama de capital, tanto que você pegou emprestado. Isso aqui a gente chama de I, que é taxa. E aí você vai ficar lá o tempo, tanto tempo. 2% de R$100 são R$2. Então, todo ano você vai pagar R$2 de juro, porque é constante. Ai, daqui 30 anos vou estar pagando R$2 de juros, tá? Por ano, né? Então, se você ficar um ano, você vai pagar só R$2. Se você ficar 2 anos, R$4, porque aí R$2 por ano, né? Dá R$4. E assim sucessivamente, tá? Detalhe, se a taxa tá em ano, o tempo também tem que estar em ano. Se não tiver, depois eu vou ensinar a converter, tá? Quais são as fórmulas? A gente calcula os juros. Capital, que é o capital inicial, vezes a taxa, vezes o tempo, que é o CIT. E o montante, ou seja, o quanto você vai pagar no final, é os juros que rendeu, mais o seu capital. Então, vamos lá, se eu deixar o dinheiro ali 2 anos, eu vou pagar R$2 no primeiro ano, R$2 no segundo, total de juros de R$4. Você pode fazer pela fórmula ou por lógica, tanto faz. E no montante você vai pagar R$104, tá? Você vai devolver para a pessoa que você pegou emprestado o dinheiro, R$104. Uai, Dani, e o juro composto? O juro composto, eu escrevi aqui que os juros são crescentes ou decrescentes. Por quê? Porque depende de muita coisa. Dani, como assim? Tá, quando você faz o investimento, os juros são crescentes, tá? Mas quando você pega empréstimo, vocês vão perceber que a gente tem 2 tipos de empréstimo. O saque e o price, que é os 2 principais, né? Duas maneiras de você pegar o empréstimo. Tem outras, tá? Mas o saque e o price são os mais utilizados. E aí você vai perceber que os juros são decrescentes nesses 2. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Os juros são crescentes. Por quê?
Vamos voltar. Tinha R$100, que é o capital. A taxa de 2% ao ano, que é os juros. E você tem lá o tempo. Depois de um ano... Então, vamos lá. Fazer uma tabelinha aqui. Você vai ter os juros de R$2 e o montante... Lembra que o montante é capital inicial mais juros? De 102. Só que no juro composto, é juros sobre juros. Então, quando você vai para o segundo ano, os 2% ao ano vai render sobre o quanto já tá lá, tá? Então, não vai render mais sobre 100, vai render sobre 102. E vamos lembrar que 2% de R$100 é diferente de 2% de 102. E aí, vai render R$2,04. Parece pouco 4 centavos a diferença, gente, mas vocês vão ver que no final, depois de 10, 20 anos, dá muita diferença. E aí, você vai fazendo desse jeito. Então, sempre vai dar uma diferencinha aqui no final, tá? E aí, quanto mais longe o tempo, maior essa diferença para o juros simples. Dani, como que eu calculo o montante, então? Lembrando que o montante é o capital mais juros, tá? Aqui no juro composto, a gente calcula o montante direto, que é o capital inicial, vezes 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa, 2%, é 2 sobre 100, que é 0,02, tá? Elevado ao tempo. E também tem que ter em conformidade. Isso aqui tá em ano, aqui tá em ano, se tá em mês, tem que tá em mês. E se eu quiser saber quanto de juros que eu tô pagando? Simples. Você vai ter o montante pela fórmula, você sabe o capital inicial. E aí, você pega o montante menos o capital inicial e você tem os juros. Bom, tá. Como que a gente transforma a taxa de juros agora? Vamos começar com o juros simples. O juros simples é o mais fácil. Vamos lá. Essas aqui são as mais usadas, que é dia, mês, ano e semestre. Então, eu vou dar um exemplo de dia para... por mês. Eu tenho uma taxa de 2% ao dia. Dia não é menor que mês? O mês é maior. Então, daqui pra cá, eu multiplico. Porque eu tô indo com uma coisa maior. A gente conta que um mês tem 30 dias. Então, vou multiplicar por 30. Então, vai dar 60% ao mês. Certo? 60 vezes 30 vezes 2 dá 60. Agora, se eu for de mês para dia, como dia é menor que mês, eu vou dividir por 30. Então, se a taxa era 2% ao mês, eu vou dividir, vai ficar 2 sobre 30, não vai dar exato, vai ficar 2 sobre 30, que é a mesma coisa que 1 sobre 15 ao dia. Tá? Vai dar um número super quebrado aqui, por cento. Tá? Tem que pôr por cento, porque aqui ainda vai dividir por 100. Então, você vai sempre fazer esse pensamento. Se for do maior pro menor, divide. Do menor pro maior, multiplica. Aí, detalhe, a gente considera 30 dias igual a um mês, 12 meses, um ano, 2 meses, um semestre, e um ano como 360 dias, não 365, tá? Isso é bem importante. Tá, aqui é fácil. Quando vai para juro composto, a gente tá falando de função exponencial. Então, para fazer a transformação, também vai para função exponencial. A diferença é o seguinte, quando eu vou do menor pro maior, eu aplico potência. E do maior pro menor, eu aplico radiciação, que são operações inversas. Então, lembra que a fórmula do montante, você tinha lá 1 mais i elevado ao tempo. Imagina o seguinte, independente da taxa e do tempo,
que você colocar aqui, depois de 1 ano vai ter que render a mesma coisa, tá? Então, se você tem lá o I, vamos pular de dia para mês. Se você tem uma taxa de 1% ao dia e vai transformar ela em taxa mensal, o que você vai fazer? Você vai colocar nessa fórmula e você tem que lembrar que 1 mais a taxa ao dia elevado ao número de dias tem que ser igual a 1 mais a taxa ao mês elevado ao número de meses. Lembrando que esse tempo aqui, no final, ele é igual. Como assim, Dani? Simples. Se você quer o rendimento depois de 360 dias, é o rendimento de 12 meses. Então, no final, é o mesmo tempo, tá? Percorrido. Então, eu quero transformar 1% ao dia em mês. Então, eu vou fazer 1 mais 0,01, que é 1%. Dia, então, elevado a 30 dias, vai ser igual a 1 mais uma taxa, que eu não sei, porque eu tô transformando em a taxa, elevado a 1 mês. Então, esse tempo equivale 1 mês, 30 dias. E aí, a gente vai fazer essa conta. Como a gente faz essa conta? Com calculadora, gente. Então, ó, 1,01 elevado a 30. Deu isso aqui. Só que aqui não é 1 mais I. Esse elevado a 1 a gente vai desconsiderar, porque tudo elevado a 1 é ele mesmo. O 1 que tá somando vai sempre passar subtraindo. Então, o meu I é 0,3478, que é a mesma coisa que 34,78%. A gente vai dar uma arredondadinha aqui, obviamente, né? Lembra que eu falei da taxa Selic? Vamos lá. Não, vamos falar da poupança. A poupança tá rendendo 2,1% ao ano, certo? Se eu transformar ano em mês, eu tô indo, vamos lá, 1 mais 0,021 ao ano, um ano. Eu vou transformar isso em 1 mais uma taxa que eu não sei, que eu quero descobrir, 12 meses. Eu quero descobrir a taxa mensal. Então, 1 ano, 12 meses são equivalentes. O 1, vou desprezar, porque qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. 1,021. Só que a potência, ela vira radiciação, com o mesmo índice, raiz 12. Aí eu venho aqui na calculadora. Raiz. E depois eu vou ensinar outro jeito de fazer. 1,021. E eu descubro que dá isso aqui. Lembra que eu tenho que diminuir o 1? Porque isso aqui é igual a 1 mais o I, que é a taxa. Então, eu diminuo 1. E se eu transformo isso para porcentagem, dá 0,1733. Zero. Vamos lá, vamos lembrar. 0,1733%. Lembra que eu falei para vocês que antes de mudar a regra, ou quando a Selic é maior que 8,5%, ela rende no mínimo 0,5 mais TR. Gente, 0,17 é menos que a metade de 0,5. Então, assim, dá muito desespero, a poupança já rendeu muito bem, né? Mas isso é passado. Não vamos nos prender a ele, tá? Qual que é o outro jeito de fazer? Se você tiver no celular, você pode pôr 1,021 e elevar a fração dividido por 12, que é a mesma coisa que radiciação. E vai dar a mesma coisa, tá? Eu não sei como que a sua calculadora aí lida com potência e radiciação. Última coisa. Sistema SAC e sistema Price. A apostila basicamente não trouxe, mas trouxe exercício sobre. Fiquei muito chateada, porque eu acho que você só dá exercício de uma coisa que você dá a teoria. Então, a gente vai começar pelo SAC. O SAC é o sistema de amortização constante, aonde as prestações são decrescentes. Exemplo, Minha Casa Minha Vida, que você começa pagando uma prestação alta e todo mês essa prestação vai caindo. Depois, se eu tiver um tempinho, eu vou fazer um vídeo para vocês, fazendo uma simulação, para vocês verem como que acontece isso. Só que a amortização é constante, os juros é decrescente. No sistema Price, que é um sistema francês,
eu tenho a prestação constante, mas a amortização é crescente e os juros também é decrescente. Dani, como assim? Tô boiando. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem prático. Aliás, primeiro, vamos falar uma coisa. Aqui no meu caso, eu tô usando D como dívida, P como prestação. Então, você vai pegar lá 100 mil emprestado. Isso aqui é sua dívida inicial, obviamente. O que é a amortização? Que é o meu A. A amortização é o seguinte, é o quanto você vai abater da dívida. Dívida, prestação, J é o juros. E aí, a gente tem as fórmulas que eu grifei. Aí, observação, essas duas fórmulas estão iguais. Pausa o vídeo, anota todas elas. Essas são as do price, tá? E essas são a do saque, tá? Que eu também dei uma grifadinha. E essas duas aqui também são iguais, só que cada hora você vai usar uma dependendo do que você necessita. Dani, a gente aprende na prática. Então, vamos ao exemplo. Vai ter uma dívida de R$2.000. Você vai, deixa eu ver aqui, em 4 prestações. Com uma taxa de juros de, vamos por 2% ao mês. E 4 prestações são meses, 4 meses, tá? Lembra que tem que estar de acordo. Se não tivesse, eu já teria que fazer transformação. E tanto no saque quanto no price, o juro é composto. A gente vai começar pelo saque. Por que, Dani? Porque o saque é quando, normalmente a gente utiliza o sistema de amortização constante quando é uma dívida muito grande, tipo um carro ou uma casa que você vai financiar em 20 anos, 30 anos. Costuma ser melhor, tá? Mas sempre faça as contas. Então, vamos lá. Como eu disse, no saque, a prestação, ela é diferente em cada mês, mas a amortização é constante. Então, o que essa tabela é? O mês, então eu acabei de pegar emprestado, então meu saldo devedor é os 2.000, que é minha dívida total. E eu também não vou pagar juros no primeiro mês, né, gente? Eu peguei emprestado. Aí, eu vou lá pro primeiro mês onde eu vou pagar. Aí, vamos lá. Fórmulas. A primeira coisa, eu preciso descobrir quanto que eu vou amortizar na minha dívida. Então, dívida inicial dividido pelo N, que é o número de parcelas. Então, vamos lá. Não precisa de calculadora pra fazer essa conta, tem dó, né, gente? 2.000 dividido por 4 parcelas vai dar R$500. Então, eu vou amortizar 500, 500, 500 e 500. Então, eu já sei meus saldos devedores. Meu saldo devedor, olha só. 2.000. Se eu abater 500, vai ficar 1.500, minha dívida. Quando eu abato 500 de novo, vai ficar 1.000. Se eu abato 500 de novo, vai ficar 500. E eu abato 500 de novo, na hora que eu pagar a quarta parcela, eu não deverei nada. Que lindo! Tá, mas quanto que vai custar a minha prestação? Para saber isso, eu preciso saber quanto que eu vou pagar de juros. E a quantidade de juros vai depender do meu saldo devedor. Do meu saldo devedor antes de eu pagar. Então, antes de pagar a primeira parcela, o meu saldo devedor é de R$2.000. R$2.000 vezes o I é a taxa. Eu falei que eu vou pagar 2 dividido por 100. Opa, que é 2%. Então, eu tenho R$40 de juros. A minha prestação é o quanto eu vou amortizar da minha dívida mais os juros, tá? É R$540. Se você quiser calcular o valor da prestação direto, você pode. Vamos supor que você quer calcular o valor da prestação 4 sem fazer um por um. Você pode ir direto nessa fórmula, que é a dívida inicial, D0, o I é a taxa, 1 menos, aí você abre parênteses, 1 mais I elevado a menos N. Toma cuidado, pessoal, por quê?
Na hora de fazer isso na calculadora, é bom colocar um parênteses aqui e um aqui, ó. Porque tem umas calculadoras que dão uns bug. E aí, você põe outro aqui, assim, ó. Porque você vai escrever isso vezes isso dividido, né, por essa expressão. Então, é interessante. Dá pra calcular a dívida também após pagar parcelas. Então, tipo, após pagar 3 parcelas e assim por aí. Mas nós vamos continuar fazendo assim. Bom, beleza. Paguei a primeira prestação de R$540. Quando eu vou pagar a segunda, eu devo 1.500. Então, no lugar dos 2.000, eu devo R$1.500. Então, agora eu só vou pagar R$30 de juros. E minha prestação vai ser de 530. Certo? Você viu que a prestação diminuiu? Porque o juros diminuiu. Você tá amortizando a mesma quantidade. O saldo devedor de 1.000, eu vou pagar R$20 de juros. Então, minha prestação vai ser de 520. E, por fim, se eu tenho R$500 de saldo devedor, eu vou pagar R$10 de juros e minha prestação em 510. Neste caso, que é uma dívida pequena e os juros também, né, 2%, vocês perceberam que eu tô pagando um pouquinho de juros. Mas normalmente, quando você faz um financiamento, tipo Minha Casa Minha Dívida, você começa pagando mais juros do que o quanto tá amortizando. Então, às vezes, você tá pagando R$1.000 de juros, R$500 amortizando, então sua prestação é de 1.500. Ou seja, a maior parte vai ser juros, tá? Quanto mais longa a dívida, mais isso vai acontecer e mais distante de você começar, pelo menos, a igualar juros de amortização fica, tá? Isso é muito importante de frisar. Se você vamos supor que você pegou Minha Casa Minha Vida aí, e vamos colocar a Selic, né? Os juros é a Selic, nunca vai ser, mas vamos supor. Aí você tá pagando lá de juros 0,17% ao mês. É uma suposição, gente. Normalmente os juros é muito mais alto. E aí a sua casa é de 150 mil. E você vai pagar ela em 30 anos. Isso é um exemplo. Então, a primeira coisa, 30 vezes 12, 360 prestações. Só para vocês poderem entender. 1.500 dividido por 360 vai amortizar 416,66 por mês. Mais os juros, R$255. Isso vai dar uma prestação de 671,66. Aí você vai falar, Dani, mas os juros aqui é menor do que a minha prestação. Eu tô considerando a Selic. Normalmente, você paga o dobro, triplo, às vezes 10 vezes a taxa referente à Selic, tá? Então, assim, eu estou sendo muito boazinha, tá? Mas olha só no primeiro mês. Se eu pegar uma taxa a mais, vamos pegar o dobro? Olha aí só. E isso fora taxa que você tem, IOF, lá vai mais um tanto de coisa que vem junto, né? Então, isso era só pra dar uma frisadinha. Bom, beleza, isso aqui é o saque. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o price. Então, as fórmulas estão aqui. E no price, funciona assim. A gente vai pegar a prestação que vai ser constante, tá? E aí, primeira coisa é descobrir. Vamos fazer como? Vamos fazer o valor de juros? Vamos descobrir o valor da prestação primeiro. Aí, essas duas fórmulas são iguais, gente, mas eu vou usar de cima. Então, vamos lá. A dívida inicial é 2.000,
vezes a taxa, 2%, dividido 1 menos 1 mais a taxa, elevado a menos 4, e eu acho que eu pus um parênteses a mais. 1, 2, 3, abre 3. Tem que fechar 3, não vai dar erro. Então, a minha prestação é de 525,20. No caso, tem que arredondar, viu? Então, 0,25. Isso é constante. Então, você vai perceber que você vai pagar uns 102 reais de juros, né? O meu saldo devedor começa com os 2.000 do mesmo jeito. Quanto que eu vou pagar de juros? Os 2% da minha dívida ali. Então, eu vou pegar 2.000 vezes 2 dividido por 100, dá 40 reais. Ou seja, eu vou amortizar 525 menos 40 reais, que vai dar 485,25. Então, eu vou pegar 2.000 reais e diminuir 485,25. Minha dívida agora é de 1.514,75. Vezes os 2%. Agora, eu vou pagar 30 reais de juros e 30 centavos, né? Tem que arredondar. Que é 29,5. Quando eu vou abater 525,25 para descobrir quanto que eu estou amortizando da minha dívida. 94, né? Arredondei aqui pra cima, então aqui tem que... Não, 90. Pera aí. 205. Não, dá errado. Eu vou pegar isso, vou somar 1.514,75 e eu descobri que agora meu saldo devedor é 1.019,80, né? É. Bom, agora eu vou cobrar 2% de juros disso daqui. Então, o meu juros vai ser de R$20,40. Ah, não, vamos arredondar isso, né? Tem dó. 525,25 menos R$20,40. 504,85. Eu abato esse valor de 1.019,80, eu vou ter uma dívida de R$514,95. Agora, eu tenho que amortizar isso aqui, gente. Tá? Porque senão eu ainda vou ter um saldo devedor. Então, vezes 0,2. Então, R$10,30 de juros. E se eu pegar 10,30 e somar a 514,95, viu? Vai dar meus 525. Porque minha dívida no final, depois de pagar todas as prestações, tem que ser nula, tá? Então, essa é a tabela Price, onde as parcelas são constantes. Onde que você usa Price? Comprou ali uma geladeira parcelada. Você comprou... Qualquer coisa que você parcela em 12 vezes, 24, esses empréstimos mais curtos, que as parcelas são constantes, é desse jeito que você faz. Dani, E aí tem como você puxar o seu saldo devedor, e você sabe quanto que vale as parcelas, e aí você vai descobrindo quanto que tá amortizando e quanto você tá pagando de juros. Eu acho super interessante, tá? Vou fazer uma observação que agora que eu vi isso. Essa fórmula PK aqui não é do saque, é do Price, gente. Eu devo ter anotado aqui por algum engano. E passou despercebido. Vou pedir 1000 desculpas, mas eu não vou gravar outro vídeo por causa disso. A prestação sempre vai ser o valor que você tá amortizando mais os juros, tá?
E o valor que você tá amortizando é fácil de saber, porque ele vai ser constante no saque, tá? No price, essas duas realmente são idênticas. Se você manipular essa, dá nessa. Aí vai do que você prefere fazer, tá? Eu achei essa mais fácil jogar na calculadora do que essa. Mas aí tu que sabe, tá? Espero que tenha dado para entender a diferença de saque price, onde são usados, que vocês façam um bom uso disso.